Olá a todos e todas, eu sou o professor Robson Xavier, da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos um projeto no grupo de pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, um projeto chamado Arte em Rede, que convida semanalmente artistas, curadores, pesquisadores para falar sobre o processo a partir de referências da arte não hegemônica. E na verdade, nós vamos receber o professor e professor visitante, na verdade, internacional do PPGAV, UFPB, UFPE, o Rui Chaves, que então nos trouxe uma convidada. Então, Rui, é com você. Obrigado, Robson. É com prazer que nós temos tipo a Lilian Nakamoto, nesta, digamos, pequena vídeo-súmula da apresentação que fez junto connosco no grupo de pesquisa. Ela tem tipo, um trabalho bastante importante, tipo, do ponto de vista de cartografia. É uma busca pela relação que as pessoas têm com os sons, a partir das suas memórias, dos seus afetos, dos seus gostos, tipo, digamos. E foi baseado nesse tipo de trabalho que eu a convidei a participar junto de nós. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à Lilian. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Rui. Agradeço de novo o convite que vocês fizeram para estar aqui, para gravar um pouquinho, e para ter falado com vocês, para aquele grupo de pesquisa tão bacana, tão eclético. Bom, eu vou resumir um pouquinho do que a gente conversou, foi acho que no dia 29, nessa conversa. Primeiro eu vou me apresentar, vou falar rapidinho do meu percurso, um pouquinho da minha pesquisa, as minhas indagações, as minhas aspirações, e a gente vai fazer aí um recorte para o início de um dossiê relacionado ao período que a gente está vivendo agora, né, relacionado à quarentena, à pandemia. Bom, eu me descrevo como uma musicista, eu toco piano, já faz algum tempo, já estou envolvida com a música desde o início, desde os anos 2000, e também gosto de me dizer como artista pesquisadora, né? Eu atuo de forma independente, mas eu tenho graduação em produção sonora e mestrado em teoria e composição, as duas coisas pela Universidade Federal do Paraná. Bom, eu atuo já faz um tempo na música e acho que, como quase todos os músicos que eu conheço, teve um momento que eu senti uma certa crise sobre o que eu estava fazendo, como é que eu poderia ganhar, viver melhor, né, com a arte que eu gostava, que eu gosto ainda. E isso me levou a procurar outras formas de expressão com sons, né? Então isso me fez buscar um trabalho com pós-produção audiovisual. Então desde 2006 eu também atuo na pós-produção, principalmente na parte de edição de efeitos e de ambiência. E aí, esse contato com o mundo audiovisual me fez criar um interesse pelas características do som, assim, em relação à construção de narrativa, ou reforço, né, de uma narrativa, e pelo poder de comunicação, né, do som, algo que nos remete além das emoções, né, porque a música, ela traz muito a questão das emoções, e eu estava pensando em algo mais arquetípico, né, se teriam coisas que o som poderia transmitir de uma forma talvez universal. E uma das minhas competências era criar ambiências, né, eu tinha que criar, né, ou reproduzir, né, vamos dizer criar, porque tudo é uma construção, né, na linguagem audiovisual. Então, isso me fez pesquisar, tinha muito contato, meu dia inteiro era contato com um banco de sons, procurando um som que melhor se encaixasse para uma tal imagem, para um desenho de uma cena específica. E eu acabei encontrando daí os mapas sonoros, que são umas plataformas virtuais, que meio que se popularizaram a partir do ano 2000, e o primeiro que eu tive contato foi com um mapa chamado London Sound Survey. E eles funcionam como uma espécie de banco de sons,
que disponibilizam numa interface que mostra um mapa, eles disponibilizam gravações que foram feitas nos locais, com uma coordenada geográfica, ou eles se referem a essa localidade. E eu fiquei muito encantada assim, com esse tipo de interface, porque quando eu escutava os sons, na minha pesquisa, eu escutava um som que referenciava tal lugar, era uma experiência muito diferente de ouvir, e olhando, né, olhando visualmente a localização daquele som, com alguma informação visual, aquilo era uma experiência bem diferente, assim, do que só procurar um banco de sons, também como era bem diferente da experiência de simplesmente você olhar um mapa, né, uma informação, uma representação visual. E aí, de uma certa forma, esse caminho acabou me incentivando a criar um projeto chamado de Mapa Sonoro de Curitiba, e a primeira escrita dele foi em 2011. E a ideia inicial, o impulso inicial de criar esse mapa, esse projeto, era que ele funcionasse como uma espécie de banco de sons, num processo de pesquisa de sons que fossem significativos, icônicos, vamos dizer assim, aqui em Curitiba, né, que é a cidade que eu me localizo agora. Então, em 2015, ele virou um livro em que eu escrevo o processo da pesquisa, virou um site, que é uma plataforma, eu vou mostrar daqui a pouco, e depois virou uma série de caminhadas, né? Mas o mais importante disso é que o impulso inicial, ele se transformou, né? Também muito por conta do que eu vivi no mestrado, porque a minha pesquisa do mestrado era em cartografias sonoras, né? Relacionadas às práticas contemporâneas sonoras que enfatizam caminhadas e processos de mapeamento. Então, com isso, o projeto Mapa Sonoro, ele se transforma de um projeto de mapeamento, né, representacional, preservacionista, uma ideia de patrimônio, ele se transforma em uma cartografia afetiva, né, algo sem compromisso, sim, com a realidade, né, não queria ser um retrato fiel da realidade, e sim, a ideia era entender, buscar, resgatar, cutucar experiências das pessoas relacionadas à percepção de sons, e como que isso tinha a ver com o modo que elas transformavam, como que esse processo de assimilar sons, de assimilar as experiências, se relacionava em como elas transformavam o lugar que elas estavam. É o processo de criar lugares. Então, esse foi o resultado principal do projeto, que era criar essa plataforma virtual, na forma de um mapa. E aqui, eu disponibilizei trechos de gravações que eu realizei com 29 pessoas. Então, o que eu chamei de autores, né, são essas pessoas que estão aqui. Eu entrevistei essas pessoas, assim, selecionando elas por diversidade, né? Eu queria ter uma diversidade não só de gênero, idade, mas também de profissões. Tudo coisas que moldam, né, o nosso modo de estar no mundo, né, de ver o mundo. Então, a ideia da diversidade também é por aí, para a gente conseguir ter uma amostra bem bonita. Então, diversidade de gênero, de idade, de profissão, de origem também, era importante. Todo mundo tinha que ter uma vivência em Curitiba, mas eu queria que algumas pessoas tivessem nascido aqui e outras pessoas tivessem vindo de fora, né, para ter essa contextualização, ter essas diferenças. E também outra coisa importante era ter a diversidade de localização geográfica. Então, Curitiba tem muitos bairros, isso eu descobri na época da pesquisa, então não dava para fazer uma pessoa por bairro, mas a gente dividiu nas regionais, né? São acho que 9 regionais, se não me engano. Então eu queria ter a amostra de cada regional.
Enfim, cada entrevista seguia uma estrutura, era gravada e seguia uma estrutura que resultou nessas camadas aqui, né? E depois as entrevistas, elas tinham um formato de conversa, a gente conduzia como uma conversa, e depois a gente teve um trabalho de pós-produção, de editar os fragmentos e geolocalizar eles, né? Então, quando a pessoa fala de tal lugar, eu localizei aquele trecho no mapa aqui relacionado ao lugar que ela se referia. E aí uma das coisas legais, um dos efeitos legais do projeto é que quando a gente começa, todo mundo que tem, não, todo mundo não, tive muitos feedbacks das pessoas que tiveram contato com o projeto, que viram o depoimento das pessoas e elas começam a pensar nas próprias experiências, né? Porque a gente não tem muito, nós somos muito visuais, então a gente precisa dessa cutucada, né, desse impulso assim, de ver o outro, né, falando das experiências do som. Isso eu acho que é um grande resultado, assim, um grande multiplicador desse projeto, né, levar as pessoas, incentivar as pessoas a pensarem no próprio repertório oral, né. Outro desdobramento bacana, então, esse foi o mapa. E outro desdobramento que não estava programado e no fim virou algo que eu faço até hoje, uma das coisas, é o principal desdobramento, assim, que eu carrego comigo até hoje, né? Que é a estruturação de caminhadas sonoras, né? Então, teve, acho que duas regionais que a gente não conseguiu cobrir, duas localidades mais periféricas que a gente não conseguiu cobrir, com entrevistas, né, por causa do tempo, e também a gente não conseguiu achar as pessoas com a diversidade que a gente precisava na época. Então, eu resolvi fazer oficinas de contrapartida, que é previsto no projeto. A gente tem que fazer uma contrapartida social. Então, eu me propus a fazer oficinas de caminhada sonora em 2 bairros mais periféricos, né, que foi aqui na Cidade Industrial, e essa até o nosso Rui teve a oportunidade de participar, e a outra foi no Pinheirinho. Não dá para aparecer. Na apresentação também, a terceira parte da apresentação que a gente fez agora no grupo de pesquisa foi trazer as reflexões do processo, né, da criação do mapa para esse momento bem particular, né, que a gente está vivendo agora, que é a da pandemia, da quarentena. Mas, assim, é um início quando eu estava preparando para fazer a apresentação, eu comecei a pensar sobre isso. Então, é bem um esboço inicial, né, para a gente falar sobre isso. A gente trouxe daí 4 categorias que seriam relacionados a esses possíveis novos espaços, talvez seja meio cedo para falar, mas novos lugares, né, criados por essa situação que a gente está vivendo, né, de restrição de deslocamento, isolamento subjetivo, né, vamos dizer assim. E o primeiro deles seria uma ideia de espaço virtual, um espaço compartilhado. Acho que eu vou mostrar. Seria o novo papel do que a rua era antigamente, né? Esse espaço virtual, ele passa a ser um lugar, já foi, né? Desde o início da internet, mas meio que ele penetra o cotidiano da gente de uma forma que a rua fazia isso, né? Que ele é espaço de troca, ele é espaço de socialização, ele é espaço de entretenimento. E é um espaço que você tem que estar muito ligado, né, às sonoridades, né? As sonoridades parece que nos conecta de uma forma mais afetiva ainda, né, nesse tempo de restrição. O segundo espaço, né, o segundo possível novo lugar que a gente teria que refletir seria esse espaço urbano temporário que foi criado, né, um espaço no início da quarentena, relacionado a um lugar vazio, né? Um espaço de ausência, mas que a gente também
de dentro das nossas casas, a gente está muito conectado com esse espaço urbano, né, com os sons desse... A nossa conexão tem sido muito auditiva assim, para esse espaço, porque a gente tem novos sinais, né, a gente se comunicava muito no início da pandemia pelos sons desse espaço, né, que eram os panelaços, né, os aplausos, as músicas, são coisas que a gente com certeza vai lembrar, que vai relacionar, vai nos trazer de volta a memória desse momento que a gente está vivendo agora. Outro espaço particular que pode ter se formado seria essa nova comunidade sonora temporária, né? Esse espaço do confinamento, né? Da nossa casa, só que ele não é totalmente um isolamento físico. Ele é restringido geograficamente, né? Por uma restrição, uma falta de mobilidade, mas ao mesmo tempo esse espaço virtual nos permite penetrar em outras pequenas comunidades, né, de uma forma que a gente talvez não tivesse tanto interesse antes. Então foi só também uma reflexão, a gente chama de a comunidade sonora temporária, e como essa comunidade ela eleva o som das pequenas coisas, né? Isso também está se relacionando à ideia de silêncio, né? A gente tem muitos relatos de que está tudo muito mais silencioso, mas também tem a ver com essa percepção do som das pequenas coisas, né? Que sempre estiveram presentes, mas de alguma forma ganharam um protagonismo, né? E também são coisas que vão fazer parte da nossa memória desse período mais para frente. Então, e por último, a questão do barulho, né? O barulho, da mesma forma que o silêncio parece que aumentou, talvez a gente pode se perguntar se como é que está a nossa tolerância, né, aos sons dos outros, né, em todos os sentidos. Será que ele aumentou? Será que a gente se incomoda mais? Ou será que a gente está apreciando mais, né, pelo fato de a gente estar isolado? Bom, isso foi rapidamente o que a gente passou, e também é só o início, né, de um esboço de algo que poderia estar relacionado a possíveis criações de lugares, pensando no som, né, nas experiências sonoras. Eu acho que é isso, me estendi um pouquinho aqui no tempo, mas eu queria agradecer de novo o convite do Rui, do Robson, e colocar à disposição meu e-mail para quem quiser fazer contatos, para fazer perguntas. Certo? Uhum. Certo. Obrigado, Lilian. De nada. Obrigado, tchau. Obrigado, Rui. Nós aqui agradecemos em nome da UFPB, em nome da pós-graduação em artes visuais e do grupo de pesquisa, né, a disponibilidade tua e do Rui aqui, de estar participando do Arte em Rede. Bom, obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.